E se eu te contasse que a autenticidade é a maior frequência que você pode acessar para poder alcançar, enfim, os seus maiores sonhos? E é exatamente isso que eu vou te contar aqui nesse vídeo. Como a verdadeira autenticidade levou milhares de pessoas durante todos esses séculos a alcançarem grandes feitos justamente por eles serem eles mesmos. Oi, eu sou a Kim e bem-vindos ao Life and Other Things, onde a gente discute um pouquinho sobre mentalidade, prosperidade e formas de levar uma vida melhor. O papo de hoje vai muito além de autenticidade, mas vai ao campo da cocriação. Como ser nós mesmos nos levam a cocriar toda essa realidade, todo esse universo que a gente enxerga como real no nosso campo físico. Vamos lá. Eu sei que parece um pouco balela no sentido de, nossa, mas como que a autenticidade pode ser considerada uma frequência que deve ser acessada e que pode nos levar a realizar e manifestar os nossos maiores sonhos? Eu vou te contar através de um exemplo. E eu acho que você vai concordar comigo. Lembra aquela pessoa famosa, pode ser um cantor, um ator, um apresentador ou pessoa influente, não sei, que você olha e pensa: nossa, essa pessoa tem personalidade. Essa pessoa é única. Eu não consigo ver outra pessoa falando sobre aquele assunto, como, por exemplo, seu youtuber favorito, né? Não consigo imaginar outra pessoa tratando desse assunto, senão ele. Eu vejo um brilho especial nele, eu vejo como se fosse uma aura ao redor dele, assim, que mostra que ele sabe o que tá falando, que ele tem uma autoconfiança, que ele explica bem, que ele é único. É justamente esse sentimento que eu quero que você segure agora, a de ser único. O ser único não significa que, ele inventou a roda, ele é a primeira pessoa, ele ou ela é a primeira pessoa que tá falando desse assunto, seja no YouTube, seja em outro lugar. Não tem, assim, não inventou uma coisa inovadora. Parece um pouco assim, quando as pessoas pensam em autenticidade. Eu tenho que ser inovador, eu tenho que inventar a roda, eu tenho que criar algo, eu tenho que ser super, super inovador. Mas é justamente isso que não é. É o contrário. É você fazer as mesmas coisas, talvez, cotidianas que outras pessoas fazem. Ou se você trata dos mesmos assuntos que outras pessoas, só que de maneira tão única que, por meio da sua perspectiva, você é autêntico. Você é inovador. É o mesmo assunto para, sei lá, 15 mil youtubers, por exemplo. Mas da forma que uma pessoa específica explica, é único. Essa é a autenticidade dela. A pessoa explicar com paixão, por exemplo. Ela atuar de uma maneira que é tão única que é especial para ela. É especial ao modo dela. E é justamente isso que nesse vídeo eu quero que você leve em consideração. A autenticidade, o ato de ser você, de ser único, de ser específico, assim, de ser muito especial, porque é você, é o que vai tornar você um manifestador pleno. É o que vai tornar você um co-criador tão forte, tão magnético, tão confiante no que você diz, no que você pensa e no que você acredita e, portanto, o que você faz, que a realidade só vai para frente, entendeu? É um único fluxo. A única possibilidade dela é aceitar o simples fato de que você é um criador, de que você está co-criando juntamente com o universo, de independente de situações e de fatores externos, você está criando uma realidade. E tudo isso que faz você ser tão único, tão especial, é justamente o que vai diferenciar a sua autenticidade das outras pessoas. É você não aceitar usar máscaras para certas ocasiões, para usar máscaras para agradar pessoas, para agradar um público, para agradar os ambientes que você frequenta, que você automaticamente cria um próprio universo ao seu redor, realidade e, portanto, circunstâncias e situações muito específicas que vão surgir para que você mostre a sua autenticidade. Eu tô falando de espalhar o seu brilho para onde você for, independente se outras pessoas vão gostar ou não.
Você aceitar uma autenticidade pura, tipo, de desempenhar a sua autenticidade em qualquer ambiente, é um compromisso com você mesma e a realidade que você está criando. Lembra aquela história, assim, na lei da atração, no âmbito da manifestação, de que para você manifestar, você tem que acreditar no que você está falando. Você tem que acreditar no que você está pensando, no que você está falando, no que você está sentindo, no que você está imaginando. Não adianta nada a gente manifestar uma coisa e 5 segundos depois você pensar assim, nossa, eu acho que talvez dê errado. Eu não sei se isso vai dar certo. Esse sentimento de dúvida é o que a gente tem que eliminar. Elimina, elimina, elimina. Quando você se compromete a manifestar a tua realidade, é impossível que tenha no mesmo ambiente pensamentos e sentimentos contrários ao que você está criando. Porque aí você vai atrair justamente o contrário. É muito fácil. Parece que é mais fácil manifestar sentimentos negativos do que positivos. E é justamente isso, porque parece que todos os fatores externos nos levam, talvez, a pensar negatividade, a viver no piloto automático. É como se fosse um modo de sobrevivência que o nosso corpo entra. E aí, justamente, a gente entra no piloto automático, entende? Eu não sei se você sacou um pouquinho em relação piloto automático e modo de sobrevivência, mas eles estão entrelaçados. Então, viver na autenticidade, como eu falei, é um compromisso com você mesmo na criação da sua própria realidade. Lembra aquela história de que todo mundo tem a sua própria realidade. A gente pode viver em contextos parecidos, com experiências similares, com modos de vida parecidos, mas nós vivemos realidades diferentes, porque a realidade, ela é feita pela percepção de cada um de nós. Então, por mais que eu tenha uma visão específica de um assunto, outra pessoa também tenha, pode ser a mesma, pode ser similar, mas ainda assim a realidade dela é diferente da minha. Porque nós somos feitos de um conjunto de fatores, lembra? Então, se a percepção faz a realidade, o que faz a percepção? É as nossas crenças, é os nossos pensamentos, é os nossos sentimentos, é as nossas emoções, é as nossas opiniões, que são as crenças, no caso. Tudo isso que forma a percepção é chamado de paradigma. Bob Proctor já apresentava pra gente, aquele autor famoso que tem diversos livros e também faz parte do documentário da Rhonda Byrne, do Segredo. Ele já fala que mude seus paradigmas, mude a sua realidade. É impossível que você mude a sua realidade somente mudando seus pensamentos. É um conjunto de coisas. Você muda pensamentos, sentimentos, crenças, emoções, atitudes, para enfim mudar a sua realidade. É um conjunto de coisas. Assim como a gente é formado por um conjunto de fatores, um conjunto de características, a fisionomia, a voz, a fala, o cabelo, o fenótipo, tudo isso não forma a gente. Então é da mesma forma que forma a nossa realidade, o mundo tangível. Então, o que isso tem a ver, Kim, com autenticidade? Tipo, o que tem a ver? Porque eu tô entrando em diversos assuntos. Eu quero que você entenda que tudo isso tá entrelaçado ao fato de você ser autêntico. Você se dispor a se tornar autêntico. Quero que você leve em consideração que as pessoas estão ocupadas demais vivendo as próprias vidas para poder sequer pensar na sua. E se chegar um momento de que alguém tira um momento para poder falar da sua vida, poder pensar sobre, é tão breve, é tão mínimo que mesmo que ela queira, muitas vezes ela não vai conseguir compreender o que você quer transmitir. Mesmo que ela queira, ela não vai entender o todo que forma a sua vida, porque só você sabe o todo que forma a sua vida, porque você vive ela todos os dias, então, em tese, você tem que saber o que forma ela, correto? Nesse sentido, que as pessoas estão tão ocupadas, eu quero te contar que elas estão sim ocupadas, não com a sua vida, mas com a própria vida delas. Então, por mais que uma pessoa pense, nossa, a pessoa de tal tá gravando vídeo pro YouTube agora, ela é youtuber. Quem ela acha que ela é? Ela provavelmente vai pensar uns 2 minutos. Acho que é muito também 2 minutos. São poucos segundos, assim, tipo, não é possível que ela vai gastar 1 hora pensando na sua vida, né? Eu acho que não. Não mesmo. Então, brevemente, ela vai pensar sobre a tal pessoa que tá gravando vídeo pro YouTube.
ela vai pensar tão brevemente, vai passar. Aquele sentimento vai passar, porque ela tem tanta coisa pra lidar, tem tanta coisa pra resolver, que é impossível que ela cuide da sua vida. Que ela cuide da vida da tal pessoa que tá sendo youtuber. Ou sendo influenciadora em outras redes sociais. A pessoa que realmente tirou aquela ideia do papel e criou o próprio negócio. Tá criando a própria empresa. Tá vendendo no online, vendendo no presencial. Finalmente tá vendendo seus doces. Todas essas pessoas se disporam a cara a tapa pro universo, pra sociedade, de que elas têm sonhos, de que elas têm quereres e que elas tomaram o ponto principal que a maioria das pessoas estagna e retrocessa, que é a atitude. Elas tomaram a atitude de fazer, independente do que outras pessoas vão falar, do que elas falariam. Eu sei que provavelmente antes delas tomarem o primeiro passo de vou fazer isso, vou abrir minha empresa, elas ficaram sim com receio, com insegurança e pensaram: o que as pessoas vão falar de mim? O que as pessoas vão pensar? Será que vão achar que eu tô querendo muito? Será que vão achar que talvez eu não seja capaz? Mas aí que tá a questão. Quem se importa? Como eu acabei de falar, as pessoas estão tão ocupadas com a própria vida que elas não vão se importar com o que você tá fazendo. Fora que é você quem paga suas contas, é você quem vive a sua vida, é você quem está no seu corpo todos os dias, o tempo todo, todo instante, todo segundo. É você quem dorme com você e acorda com você. Não são elas, não são outras pessoas. Então, eu sei que é muito complicado você ouvir outra pessoa, talvez desconhecida, eu aqui, falando pra você. Não se importa com o que as outras pessoas estão pensando. E você fala assim, nossa, mas... talvez falar pra ela é fácil, talvez ela tenha... ela seja extrovertida e eu seja introvertido. Eu tenho dificuldades com isso. Dificuldades todos nós vamos ter. Em qualquer situação. Talvez eu possa ser boa em alguma situação específica e eu seja péssima em outra. Mas a grande questão é que você tá tentando. Então, mesmo que você tente e falhe, falhar é um ato de sucesso, porque quer dizer que você tentou. E tentar é sucesso já. Porque se você tenta, uma hora você consegue, não tem como fazer o contrário. É uma coisa que eu falei no último vídeo, que movimento é inimigo da estagnação. Então nós não podemos estar estagnados em nenhuma área da nossa vida. Tem que estar em movimento. Independente, se você está insatisfeito com alguma situação, você precisa tomar uma atitude. Não é se recolhendo, não é fingindo que não existe um problema que ele vai sumir. Ele vai piorar. Ele vai piorar. Confie em mim, ele vai piorar. E aí talvez fique pior pra você resolver. Não vai ser impossível, porque uma coisa que minha mãe sempre diz é... Talvez a mãe de vocês já tenha falado, alguém, parente, enfim. Uma pessoa, assim, de confiança tem falado pra você que só não tem jeito pra morte. Então, quem tá vivo sempre tem uma solução. Qualquer que seja. Seja financeira, de relacionamentos, de... conseguir bens materiais. Bens materiais, eu preciso alcançar a felicidade. Eu preciso vencer a depressão. Todas as coisas, elas são possíveis. Elas são realizáveis. Tem como fazer. E sabe o que é mais interessante quando a gente fala assim, e daí? Em relação, voltando um pouquinho, em relação a, nossa, o que as pessoas vão pensar? Pensa comigo. Quantas pessoas existem no nosso planeta? Atualmente, tipo, no presente momento. Ao mesmo tempo que a gente. Muitas bilhões de pessoas. E muitas bilhões de outras pessoas já passaram antes da gente, não estão mais aqui. Já morreram, porque já passou o tempo de vida dela na Terra. Mas o que eu quero te dizer com isso é que se existe e já existiu esse tanto de gente, como é que você é o alecrim dourado que tem um problema tão único, tão específico que ninguém nunca teve? Pensa comigo, se você já está enfrentando um problema ou já enfrentou algum problema e você pensou assim, nossa, eu acho que eu não conheço ninguém que tem esse problema. Exatamente, você não conhece, mas já passou. E se você procurar,
provavelmente na internet, com profissionais e tudo mais, você vai encontrar situações semelhantes ou iguais que outras pessoas passaram. E deu certo. Elas conseguiram vencer o que elas estavam tentando vencer. Elas conseguiram enfrentar o que elas estavam tentando enfrentar, solucionar. Deu certo. Então, antes que você se desespere com relação a algum problema, vamos botar aspas, porque problema também é relativo, não queira dizer que é problema mesmo, é perspectiva. Lembra? Perspectiva, percepção, nossas crenças, tudo isso está relacionado. Não queira dizer que ela é o alecrim dourado do mundo, de que de todos os problemas do mundo foi acontecer um que ninguém nunca enfrentou. Gente, só se for uma situação muito particular, muito singular, e que é muito raro de acontecer. Então, a maioria dos problemas, nossos problemas cotidianos humanos que enfrentamos, outras pessoas já enfrentaram, já solucionaram, já resolveram. E tá tudo bem. Então, eu acho que é justamente isso. Você colocar como, ao mesmo tempo, exclusiva e não exclusiva, você, sua vida, é que as outras pessoas não vão ligar pro que você tá pensando ou, tipo, o que você tá fazendo. E isso é libertador. Pode ser assustador para algumas pessoas, mas é libertador, porque te dá a margem de fazer o que você quiser. Acho que a gente tá na mesma página, né, em relação a essa ideia. Você pode fazer o que você quiser, porque literalmente as outras pessoas estão ocupadas pensando nas próprias vidas. E isso te dá a margem para fazer o quê? Para você ser autêntica. Então, você espalhar para o mundo a verdadeira autenticidade que é você. Sem receios, sem aprendimentos, assim, dos seus sentimentos. Tentar esconder o sentimento, tentar esconder a sua opinião. Tá todo mundo vivendo a própria vida também. Então, usa isso a seu favor. Seja quem você quer ser. É essa a mensagem. Então, lembra que eu falei que a autenticidade não necessariamente é inventar a roda em relação a alguma coisa, em relação a algum trabalho, alguma paixão? E aí que tá a liberdade. É você, talvez, reinventar aquilo que já existe. Não é inventar todo um universo novo. Você pode também, inclusive é maravilhoso criar. Mas você levar em consideração de que surgiu um bloqueio na sua mente e falar, nossa, não existe mais o que inventar porque todo mundo já inventou tudo. Então reinventa. Reinventa. Se propõe a reinventar. Reinventar coisas que já existem, pensamentos que já existem, que muitas vezes você enxerga como limitantes. Você pensa assim, nossa, em relação a esse assunto, muitas pessoas estão falando isso, mas eu tenho uma visão diferente. E que tal eu expor isso ao mundo? Então, essa é a verdadeira autenticidade. É você pensar, falar, andar, agir de acordo com aquilo que você realmente é. Na manifestação, na lei da atração, em todo esse contexto de Law of Attraction, a gente fala que a gente atrai aquilo que nós somos. E é muito real. Por isso que muitos autores, como por exemplo o Neville Goddard, sempre falam: você precisa se tornar aquilo que você quer ser. Aquilo que você almeja. Você tem que se tornar através do sentimento. Tá, então vamos dar um exemplo muito breve. Eu desejo muito ter um carro específico. Tipo, muito específico. Daí um carro branco, com 4 portas, SUV, nananana. Detalhe. Maravilhoso. Quanto mais detalhe, melhor. Melhor. Detalhou muito. Tá, aí vem os pensamentos. Esse carro custa X valor, mas eu não tenho X valor. Às vezes eu tenho, tipo, metade desse valor, ou não tenho nenhuma fração desse valor. E aí vem um sentimento. Nossa, mas eu não tenho. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso, talvez, de um emprego melhor. Eu preciso. Mas eu quero que você leve em consideração que, independente do que você precisa, do que seus pensamentos vêm assim, meu Deus, se eu quiser ter isso, eu preciso ter isso. Independente. Primeiramente, você precisa assumir o sentimento que você já tem aquilo que você quer. Eu não tô falando que você precisa assumir o sentimento daquilo que você precisa. É aquilo que você quer. Não é precisar, é querer. O que isso quer dizer? Eu não quero que você se sinta
com aquele dinheiro que você precisa especificamente. Sei lá, se é R$ 200.000 para comprar seu carro. Não quero que você sinta com 200 mil. Eu quero que você sinta que você já tá dentro do seu carro, SUV, 4 portas, branco, bem específico que você detalhou, no seu mural dos sonhos, no seu diário. Eu quero que você sinta que você já tem ele. Você vai imaginar, porque, nossa, se as pessoas soubessem que a imaginação é uma das ferramentas mentais mais magníficas do mundo, juntamente com a autenticidade, juntamente com a intuição, mas isso é papo para outro vídeo, elas imaginariam mais. Elas seriam mais como as crianças que elas foram. Isso é muito interessante, porque crianças são as mais imaginativas do mundo, são as pessoas mais imaginativas do mundo, porque elas não sentiram ideias contrárias, ouviram ideias contrárias que socialmente é dito a nós, de que você precisa trabalhar muito, 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 muito mesmo, por exemplo, né? Até você se aposentar quando você estiver bem idoso e você aproveitar a vida. Não condiz com a realidade que eu estou criando. É para outro vídeo também, mas pensa só, se não condiz com a realidade que você está criando, por que você vai pensar nisso? Você tem que ignorar e dar as costas. E parece um pouco egoísta, mas eu concordo com muita gente que fala que a partir do momento que você começa a manifestar a sua vida, você precisa ser um pouquinho egoísta. Porque vai vir muitas outras opções, outros contextos e situações que não condizem com o que você quer se tornar, a vida que você quer levar. E daí que surge o momento que você precisa virar as costas e vai ser dado socialmente como egoísmo. Pessoas que não fazem sentido com o que você quer criar, você tem que dar as costas. Não no sentido de que você vai ser uma pessoa ruim e que, caso elas precisem da sua ajuda, de um conselho, você não esteja disposta. Mas é só que você tá tão ocupada criando a sua vida e que você não tem tempo para poder pensar naquilo que não faz sentido para você. Por isso, o sentimento leva à realização e à concretude. Como eu falei, sentir que tá dentro do carro dos seus sonhos, do carro que você quer. Não é o carro que você precisa, é o carro que você quer. Vamos diferenciar as coisas, vamos interpretar os nossos sentimentos. Porque o nosso cérebro está o tempo todo interpretando o que a gente sente. Se a gente sente medo, se a gente sente culpa, se a gente sente arrependimento. São todos sentimentos de baixa frequência. São sentimentos que são ruins para o nosso corpo, não são saudáveis. O nosso corpo faz a gente adoecer porque estamos sentindo isso. E muitas vezes a gente pensa assim, nossa, qual que é a causa de eu estar tão gripado o tempo todo? Qual que é a causa de eu estar com dor no joelho? O nosso corpo, nossa mente manifesta os sintomas na realidade física. Quando você sente que você tá pobre, você vai se sentir muito quebrado o tempo todo. Você não tem uma migalha, tipo, não tem um centavo pra comprar um picolé. Você vai começar a enxergar, na verdade, todas as situações que vão mostrar pra você que você é pobre. Vão mostrar pra você que você tá escasso, que tá faltando, vai ficar precisando o tempo todo. Só que o precisar não leva você ao objetivo que você quer. Você tem que querer, você tem que focar no que você quer e não no que você precisa. Tá entendendo? Que o nosso cérebro vai mostrar evidências daquilo que a gente quer. Seja, igual eu falei do carro. Aí vai aparecer propaganda pra você daquele carro. Vai começar a aparecer anúncio. Vai começar a falar, tipo, quase que o universo vai gritar no seu ouvido. Vai lá na concessionária e faça um test drive do carro que você quer. Vai lá dar uma olhada. Mesmo que você não tenha um centavo. Vai dar uma olhada. Então, as coisas vão começar a surgir de maneira mais urgente. De maneira mais tão explícita que o universo não viu que você não tá entendendo o que ele tá tentando te mostrar implicitamente por meio dos sinais, então ele vai começar a escancarar na sua cara. Vai começar a aparecer um jornal na sua cara com um jornal assim na sua porta com um anúncio, vai começar a receber e-mail. Todas as circunstâncias, as pessoas vão começar a falar daquele carro, as pessoas vão começar a te apresentar sinais muito óbvios daquilo que você quer. Então, é aí que você tem que segurar. É o sentimento do que você quer, não do que você precisa, mas do que você quer. Então, isso está atrelado infinitamente com a autenticidade. Porque eu quero te mostrar aqui é que a autenticidade leva à autoconfiança, leva à plenitude, leva à felicidade, leva à prosperidade, à abundância.
Você vai querer mais sentimento desse, porque você é autêntico. A partir do momento que você assume o sentimento da autenticidade, que é uma frequência muito elevada, você vai começar a atrair frequências elevadas também, outras frequências. Então, você vai começar a se sentir mais feliz, você vai começar a se sentir abundante, porque, de fato, você vai começar a ver brilho nas coisas, porque você é o brilho. Você é a supernova. Entende? Que você tá brilhando tanto que tudo começa a brilhar também. Mas, na verdade, é um reflexo do que é dentro de você. Tudo que tá brilhando ao seu redor é um reflexo que tá dentro de você. Então, portanto, se uma pessoa, ela alimenta sentimentos negativos, ela vai começar a ver tudo negativamente. Vai começar a acontecer tudo de ruim na vida dela. Ela vai falar assim, mas como? Porque é como se fosse um espelho. O mundo externo é um reflexo do nosso mundo interno. Então, se aqui eu cultivo sentimentos bons e positivos, eu vou começar a enxergar tudo de bom e positivo na vida. Todas as situações vão me mostrar que existe muita felicidade, muita abundância e muita prosperidade para todo mundo o tempo todo, inclusive para você. Por isso, eu te desafio agora, né, no final desse vídeo, depois de toda essa reflexão, a observar mais quais sentimentos você tem nutrido. Se esses sentimentos são autênticos, se eles são realmente alinhados com você, ou se são sentimentos tão influenciados pelo mundo externo que não estão vinculados a você. Inclusive, tem muito disso. É uma temática para outro vídeo, que é da gente ser como se fosse uma esponja energética. A gente pegar emoções de outras pessoas. Ou reagir de maneira não condizente com aquilo que você está criando. Então, eu te desafio a realmente buscar ser essa semana, por exemplo, mais autêntica. Mais autêntico. Mostrar para o mundo que você tem voz, que você tem opinião e que você tá brilhando muito. E que todas as coisas vão estar brilhando juntos porque você tá brilhando muito. Entende? E eu acho que é isso a mensagem desse vídeo. É ser mais autêntico para poder manifestar coisas reais. É a técnica mais infalível da manifestação. Ser autêntico. E é isso. Muito obrigada!